Bom dia, concurseiros! Sejam todos muito bem-vindos à Astra Educa, o seu canal de aprovação. Hoje vamos continuar nosso estudo de língua portuguesa para o concurso da Caixa Econômica Federal 2026, abordando um dos temas mais cobrados em provas de interpretação de texto, coesão e coerência. Esses dois conceitos são fundamentais para entender como as ideias se conectam dentro de um texto e como ele faz sentido como um todo. Embora caminhem juntos, coesão e coerência não são a mesma coisa, e saber diferenciá-las é essencial para não errar questões que costumam confundir até os candidatos mais experientes. O que é coesão? A coesão é a ligação entre as partes do texto, o mecanismo linguístico que une palavras, frases e parágrafos de maneira harmoniosa. Em outras palavras, a coesão é o fio condutor que costura as ideias, permitindo que o leitor perceba as relações entre elas. Imagine que o texto é um corpo, as ideias são os órgãos e a coesão são os vasos sanguíneos que os conectam para que tudo funcione junto. A coesão é, portanto, gramatical e estrutural. Ela se dá por meio de recursos da língua que garantem a continuidade do texto. Os principais mecanismos de coesão são: referência. Ocorre quando uma palavra remete a outra dentro do texto, evitando repetições desnecessárias. Exemplo: Maria comprou um carro novo. Ela estava muito feliz. Ela retoma Maria. Esse é um caso de referência anafórica, retoma algo já mencionado. Há também a referência catafórica, quando a palavra aponta para algo que ainda será dito. Isso é o que mais me encanta, a solidariedade das pessoas. Isso antecipa uma informação que virá depois. Substituição. Ocorre quando um termo é trocado por outro para evitar repetições. João perdeu o celular. O aparelho era novo. Aparelho substitui celular. Elipse. É a omissão de um termo facilmente identificado pelo contexto. Fui ao mercado e eu comprei frutas. O sujeito eu foi omitido, mas o sentido permanece claro. Conjunções e conectivos. São palavras que indicam a relação lógica entre orações e parágrafos. Elas são essenciais para mostrar causa, consequência, oposição, conclusão, comparação, entre outras relações. Exemplos: causa, porque, já que, visto que. Consequência, portanto, logo, assim. Adição, além disso, também, ainda. Oposição, mas, porém, entretanto. Conclusão, por fim, enfim, em resumo. Ele estudou muito, portanto, foi aprovado. A conjunção, portanto, liga as ideias de causa e consequência. Reiteração. É o uso de sinônimos, pronomes ou expressões equivalentes para reforçar uma ideia já apresentada. O professor explicou o conteúdo. O educador é sempre muito claro. Sequenciação. É a forma como o texto mantém a ordem lógica dos fatos ou ideias. Primeiro, ele se formou. Depois, começou a trabalhar. Resumindo, a coesão é o conjunto de elementos linguísticos que garantem que as frases e parágrafos se unam de forma fluida e lógica. Um texto com coesão é aquele que flui bem, sem cortes bruscos, repetições ou contradições gramaticais. O que é coerência? Já a coerência é o que garante que o texto tenha sentido, que as ideias apresentadas sejam lógicas, compatíveis e compreensíveis. Ela é conceitual e semântica, ou seja, depende do significado e não apenas da estrutura linguística. Um texto pode ser coeso, mas incoerente. Veja este exemplo. Chovia muito e o chão estava seco. A frase é coesa, as palavras estão bem ligadas, mas incoerente, porque as ideias se contradizem. A coerência está ligada à lógica interna do texto e ao conhecimento de mundo do leitor. Para que um texto seja coerente, ele deve respeitar a lógica das ideias. As informações devem seguir uma sequência racional. O aluno foi aprovado porque estudou bastante. O aluno foi aprovado porque não estudou nada. Incoerente. A continuidade temática. O texto precisa manter o foco em um assunto. O texto começa falando sobre educação e termina com futebol,
sem relação entre os temas. Falta coerência temática. A relevância das informações. Cada parte deve contribuir com o sentido geral. Inserir frases aleatórias ou exemplos desconexos quebra a coerência. A ausência de contradições. As ideias não podem se anular. O funcionário chegou cedo, mas perdeu o horário. E o conhecimento compartilhado. A coerência depende também da compreensão do leitor. O Brasil é um país asiático. Mesmo que gramaticalmente correto, o enunciado é incoerente com o conhecimento de mundo. Diferença entre coesão e coerência. Aspecto: coesão. Natureza, linguística, gramática e estrutura. Coerência: lógica, sentido e conteúdo. Coesão: função. Liga frases e parágrafos. Coerência: garante o sentido global do texto. Coesão: depende de conectivos, pronomes, substituições. Coerência: lógica, consistência e conhecimento de mundo. Coesão: exemplo de erro, falta de conectivos ou repetições. Coerência: contradições ou ideias sem nexo. Coesão e coerência nas provas da Caixa. A banca organizadora costuma apresentar textos curtos e pedir que o candidato identifique falhas de coesão ou incoerência. Exemplo de questão típica: a substituição de uma expressão por outra compromete a coesão do texto? Ou, o texto apresenta incoerência por contradição entre as ideias do primeiro parágrafo e do segundo? Saber identificar esses elementos é essencial para marcar a alternativa correta. Dicas para garantir coesão e coerência nos seus textos. Use conectivos de forma adequada, evitando repetições excessivas. Mantenha uma sequência lógica entre as ideias. Leia o texto em voz alta. Se parecer confuso, falta coesão. Verifique se o texto faz sentido do início ao fim. Se houver contradições, falta coerência. Evite informações desnecessárias que desviem o foco do tema principal. Resumindo, coesão igual a ligação entre as partes do texto, nível gramatical. Coerência, sentido e lógica do texto, nível semântico. Um texto coeso não pode ser coerente, mas um texto coerente quase sempre é coeso. Dominar esses dois conceitos é essencial para interpretar corretamente textos e escrever com clareza, objetividade e precisão. Então é isso, pessoal. Encerramos mais uma aula da Astra Educa e agora você já entende de forma completa o que são coesão e coerência textual, dois pilares da interpretação e da produção de textos. Continue firme, estudando com foco e constância, porque cada detalhe faz diferença na sua aprovação.